Dando continuidade ao assunto transação, nós paramos nesse slide, no assunto transição de estados de uma transação. Como a gente viu anteriormente, a transação ela começa com begin transaction e termina com end transaction. Então, entre esses dois comandos aqui, eu posso fazer as operações de leitura e de escrita. Nós vimos anteriormente que a leitura não tem problema, se eu acessar de forma intercalada, concorrente, as operações as operações do banco de dados, não vai ter problema, mas se eu tiver escrita, vai ter problema. Que tipo de problema pode acontecer? A gente viu anteriormente as falhas que pode acontecer, tanto falha de transação, falha de sistema, ou de mídia, né? Quando o disco falhar, que é mais incomum, e quando isso acontecer, a transação ela vai ser abortada, vai ser dado um rollback nela, e ela vai falhar e vai ser concluída sem sucesso. Não falhando nesse processo da lista ativa, o end transaction, no processo de conclusão da transação, ela vai por um estado aqui intermediário, chamado de parcialmente efetivada. Nesse momento aqui é registrado o log, e aí se acontecer alguma falha nesse estado aqui, é possível, aqui vai ser abortado, mas é possível depois ser restaurado aqui por meio do log, usando os comandos de undo e redo. Quem vai fazer isso? O controle de recuperação do SGBD. Não tendo falha nesse processo de log, e aí vai ser registrado, o que vai ser registrado no log, eu vou mostrar mais na frente, mas vai ser registrado todas as operações de início, fim de transação, o commit ou rollback, ou o abort aqui, ou rollback, que é a mesma coisa. Então vai ser tudo registrado, o que der para ser recuperado vai ser recuperado por meio do log. Saindo do log, quando registrou, o commit ele vem e efetiva a transação. Aqui, de fato, ele é registrado no HD, no disco rígido, e aí vai concluir com sucesso essa transação. Então, esses aqui são os estados de uma transação. O log, então, é como eu falei anteriormente, aquele log quando estiver no estado de parcialmente efetivado, o log ele vai registrar quando começou, e vai escrever os itens que foram alterados, valor antigo, valor novo, vai ler os valores. Tem transações que não registram a leitura, mas para efeito de registro pode ser feito também. Então vai ficar registrado quando foi feita a leitura, quando foi feito o commit, quando foi feito o rollback ou abort aqui. E quando tiver uma falha naquele estado, de parcialmente efetivada, pode ser feito um undo até seguindo o último commit, ou ele pode refazer as últimas operações aqui, se tiver tudo tranquilo. Então o log não é afetado por nenhum tipo de falha, exceto quando tiver falha de disco, porque esse log ele é registrado também no HD. Quando eu faço esse registro aqui, ele também é feito no HD, só que percebe que são os comandos que eu faço no banco. Commit, a leitura, a escrita. Os dados de fato são armazenados quando eu saio desse estado daqui e vou aqui, comito a transação, e aí ela de fato é efetivada gravando os dados no banco de dados. Então o log serve para restaurar, a partir de uma falha de sistema, uma falha de transação, o banco de dados. E aí eu entro aqui em propriedades importantíssimas para essas transações, que são as propriedades ACID. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade é o que respalda um banco de dados relacional. A transação ela é única, ela é atômica. Todas as operações de uma transação elas serão efetivadas, finalizadas, ou nenhuma delas será. Então, vai no conceito de uma transação. Ou ela é efetivada ou não é. A consistência ela vai preservar os dados estando corretos no banco de dados. Então, vai sair a ideia que, ao inicializar uma transação e finalizar, eu tenho que sair de um estado consistente para outro consistente. Se houver inconsistência aqui, a partir de uma falha, vai ser feito um undo, vai ser desfeito as operações até chegar no estado consistente. Esse estado são todos os valores armazenados em um determinado momento, consiste em restrições especificadas lá no esquema, ou qualquer outras restrições existentes no banco de dados, e é feita isso pelo programador,
ou pelo SGBD, que vai garantir essas restrições de integridade que foram impostas lá pelo sistema. Então, a gente já viu vários tipos de restrição de integridade, por meio de trigger, por meio de store procedures. Então, o SGBD garante essas informações que vão estar consistentes. O isolamento é quando estamos executando transações de forma intercalada, essa transação ela fica isolada uma da outra. Então eu não sei que a outra transação está sendo executada. Isso é transparente para a gente. Quem controla isso é o SGBD. Então cada transação assume que está sendo executada sozinha no sistema. E o SGBD vai garantir que os resultados intermediários dessa transação são escondidos de outras transações sendo executadas de forma concorrente, de forma intercalada. E durabilidade, os valores do banco, os valores dos dados alterados, eles permanecem, ficam persistentes após finalização da transação. Então, é um estado que quando eu inseri os dados no banco, ele vai ficar consistente, vai ser executado de forma isolada, transparente para cada uma das transações, e esse dado vai ficar durável, ele vai ficar armazenado em uma memória secundária, em um disco rígido. Então é outra propriedade do SGBD, do banco de dados relacional, melhor dizendo. E aí, a gente tem dois tipos de protocolos aqui, grupos de protocolos, de controle de concorrência, vai garantir a consistência dos dados, através de acessos concorrentes, e ele vai garantir também o isolamento. Esse isolamento dos dados é que vai garantir que os dados pode ter um daqueles problemas que nós citamos anteriormente, ou se ele for serializável, que a gente vai ver mais na frente, não vai ter nenhum daqueles problemas, certo? É o que a gente vai estudar mais daqui para frente agora. E existem outros protocolos, que é de recuperação de falha, que vai garantir essa consistência dos dados, para o dado ser atômico e ele ser durável, inclusive para garantir que vai ser consistente após falhas do sistema. E nesses protocolos de recuperação de falhas que vai usar o log, usando o undo e o redo. Então nós, programadores, não devemos nos preocupar com essa recuperação. Quem faz isso é o SGBD. O que a gente vai ter que se preocupar em saber utilizar na prática é o isolamento. Que eu tenho níveis que eu posso estar utilizando e eu tenho que ter consciência do tipo de aplicação que eu vou estar fazendo e escolher qual é o nível de isolamento mais adequado para a minha aplicação. E eu posso fazer isso. Se eu não fizer isso, ele vai ficar o padrão, o nível de isolamento padrão. Isso pode se tornar um problema para os meus dados. E a gente vai ver mais detalhes desse isolamento aqui para frente. Para a gente ver esse nível de isolamento, eu vou parar para não ficar grande e vou fazer o último vídeo em seguida.